E aí, pessoal, da Break aqui. Vou fazer um vídeo um pouquinho diferente hoje, pessoal. Foca em passar a informação mesmo, né? Porque se eu tiver que fazer um monte de edição de vídeo e tal, vai acabar ficando muito complexo, demorar muito pra fazer, eu vou me desmotivar e não vai sair vídeo, né? Então vou tentar fazer aqui, se vocês gostarem, vocês falam, se ficar muito confuso, vocês falam também aí e a gente vê o que que faz, né? Vejo se eu passo mais um tempinho aí editando os vídeos, botando efeito, sei lá, imagem do ataque. Mas enfim. Vou escrever um pouquinho aqui as coisas que eu tô pensando e falando. Se ficar ruim a letra, vocês me avisam também, que aí eu já paro de fazer assim, mas é porque é mais prático, né? Então vamos lá, pro assunto do vídeo. Por que você não consegue aparar lights? Provavelmente. E como melhorar isso? Reação, né? Sempre foi um tópico importante nesse jogo, porque sempre foi um jogo que ficava naquele limiar entre reativo e reativo. Aí quem tinha reação sempre ganhava. Quem jogava no console, na época do crossplay lá, falava que sempre se ferrava porque não conseguia reagir, o PC sem outra reação e tal. Mas vamos por partes aí, né? Nós podemos separar os ataques nesse jogo em três categorias, tá? Então vamos aqui. Tem a categoria do irreativo, que são. Opa! Que são os ataques que ninguém consegue reagir. Ninguém, nem a ultra reação, né? Não consegue reagir. Temos os reativos, que aí todo mundo consegue reagir. A não ser que você tenha algum problema cognitivo, ou você seja incapacitado tomando remédio, doente, você deve conseguir reagir a isso. E temos uma área aqui no meio, né, que a gente vai chamar de depende, tá? Porque isso aqui depende de quem estava jogando. Basicamente vai depender da reação do cara. Mas, no geral, na América Latina, vamos dizer assim, os reativos e os depende estão juntos, tá? Então, esses dois aqui você pode considerar a mesma coisa. Então, o que é reativo para todo mundo em todo lugar, e esses aqui são uma coisa só. Lá na gringa, né, por exemplo, que o pessoal compete, tem motivo para treinar, aí tem os caras que conseguem ver uns ataques que normalmente a gente não consegue ver. Vou falar disso depois, tá? Mas só para vocês ficarem sabendo. Então, a gente vai no geral considerar um setup minimamente competitivo, né? Que pode ser até console, tá? Mas um monitor bom com mais de 60 Hz, né, de atualização, que não pode ser uma TV, né? Pelo amor de Deus. Depois eu explico por quê. Mas enfim, em geral, quando falar de reativo ou não, a gente vai considerar um setup bom. Exemplo de ataques irreativos, né? Aqui, por exemplo, são lights de 400 ms, quando eles podem vir das três direções, né? Então, dos lados aqui, de cima, aí são considerados irreativos para todo mundo, tá? Tipo light da Nusha, Tianji e tudo mais. Best abaixo de 500 ms, então você tem aqui, por exemplo, né? Deixa eu separar aqui. Bashes abaixo de 500 ms. Então a gente está falando de bash de 466 para baixo, na verdade, né? A partir de 466 para baixo já está sendo reativo. E esse aí é tipo o mortal, aquele chute do Shinobi que ele dá depois que ele rola pra frente, né? Chutou, jogou a corrente, rolou pra frente, aquele chute lá, ninguém no mundo reage a isso daí, tá? Então se vocês encontrarem um monstro de reação, fiquem tranquilos. Que isso aí funciona. Best do Kensei é 400 ms. Best do Aramusha, 400 ms. Best da Valk, 400 ms. Ninguém no mundo vai reagir a isso. Eles não conseguem ver e reagir. Só com hack. Tá? Se o cara esquivar 100% das vezes, ele tá com hack, você pode denunciar. Todos os bestes fintáveis também, né, são considerados irreativos. Então, se você pode fintar, ele é irreativo. Rasteira do Shaolin, Soco do Centurião, Best do Ordem. O único que tem um diferencial aí é o do Hitokiri, tá? Deixa eu arrastar um pouquinho pro lado aqui, senão vai indo pra longe aqui. Ó, aqui o spoiler do que vem. Vou botar aqui Hitokiri, por exemplo, só pra marcar aqui. Porque o best dela, apesar de ser fintável, ele é semi-reativo. Pra você tornar ele reativo, você usando o Hitokiri, você tem que fintar no último frame, tipo quando ele levantou o pé. Se não, se você fintar antes de levantar o pé e o cara ficar ligado nisso aí, ele não esquiva. Assim, você levantar o pé, ele não esquiva. Então dá pra reagir. Só que isso aí, né, dá um monte de problema pra Hitokiri, mas enfim. Ele pode ser reativo se você fizer certo. Tá? Fora isso, todos os bestes fintáveis são irreativos. Beleza. Então, vamos lá. Aqui já foi, vamos para os ataques reativos, né? Vamos lá.
Quais são os ataques reativos, por exemplo? Light de 500 ms. Todos os lights de 500 ms são reativos para todo mundo. A não ser que você esteja jogando na geladeira. Se você estiver jogando na geladeira, não tem como você reagir mesmo, né? Aí a escolha é sua também. Na verdade, light de 500 ms e ataque de 466 também, tá? Que ataque de 466 que você tem no jogo? Storm Rush, tá? Então, o Storm Rush é um ataque de 466, ele é mais rápido do que um Light, por isso muita gente tem dificuldade de defender. Só que no total ele é mais lento, né? Só que ele tem indicador oculto. Então, a partir de 466 pra cima é reativo pra todo mundo, beleza? Você deve conseguir reagir. Se você não tiver conseguindo reagir, você tá com algum problema aí, ou é o seu setup que não tá te ajudando. Que não tá no mínimo que pode ser pra ser competitivo, tá? Casual, não importa. Então esses ataques são fáceis de reagir, mas você não confunda também reagir ao indicador com reagir à animação, tá? Você tem como reagir ao indicador e imaginar que é um light e você dá o parry no tempo, você reagiu nesse tempo, mas você não viu que, é um light, não é um heavy, eu vou dar parry. Você não fez isso, tá? As pessoas que conseguem fazer isso têm uma reação muito boa e praticam muito para elas reconhecerem a animação muito cedo. Então, não confunda essas coisas, tá? Mas o básico é esse aqui. Um exemplo bom é o Zone do Orochi, onde você consegue diferenciar o Zone do Heavy na mesma direção, por exemplo, né? Geralmente tem o bait, né? O cara vai dar perna no meu light, vou soltar um Heavy na direção. O cara come o Heavy porque ele tenta dar perna no light. Só que no caso do Orochi, a animação é muito fácil de reconhecer. Tem muito movimento no começo ali, a animação boa, né? Vamos dizer assim. Então você consegue ver que é o Zone da parry, e quando for um Heavy você fica parado. Você consegue fazer isso aí. Dá pra fazer, se você praticar um pouco. Então vamos lá. Ataques, e essa parte aqui do depende, né? Vamos falar aqui dessa parte do depende. Ataques que dependem da reação do jogador são tipo. Vamos ver aqui. Em bloco do. Imbloqueável. Opa, eu não sei escrever mais. Em bloco da pirata. Todos os imbloqueáveis da pirata. O dash heavy pra frente, o heavy da empalada lá. Se o cara tiver reação legal, ele consegue reagir à animação, tá? Por isso que o pirata é considerado horrível lá na gringa. O pessoal lá treina, né? Bash de 500 ms são considerados reativos se você tem a reação necessária pra isso, tá? O Warlord, Conqueror, BP, eles não conseguem fazer muita coisa do neutro contra a galera que tem essa reação. E até o imbloqueável do BP o pessoal reage, né? Então lá na gringa o BP atacando é uma bosta, mas defendendo ele é muito bom. Pra vocês verem a diferença que é do jogo, né? Quando você tem a reação. Porque o setup aqui na América do Sul e na gringa a gente consegue ter o mesmo. Agora a reação lá que eles praticam muito, aí o jogo vira outra coisa pra eles. Os lights do Berserker também. Vou separar aqui. Os lights do Berserker. Depois da finta, tá? Também. Aquele light que ele finta o heavy, deu light com a armadura lá, os caras lá conseguem reagir, né? Então, pelo menos bloquear eles conseguem. Então, o Berserker ele não consegue fazer tanta coisa lá fora, né? Consegue. O light de chain dele depois do heavy ele não dá pra reagir, mas o light depois da finta dá. Deve ser alguma coisa com a animação, porque o tempo do ataque é o mesmo. Mas a animação facilita muito pra eles. Mas, pra todos os efeitos, aqui na América Latina, que é onde a gente joga, né? Que o pessoal que não se dedica a treinar nem nada, porque mal tem campeonato e mal tem gente jogando competitivo. Aqui, basicamente, vamos considerar assim, ó. Daqui pra cima, e reativo, tudo, e daqui pra baixo reativo. Então, pirata aqui presta pra caramba, porque o pessoal não reage em bloqueável, tá? Best 500ms presta, porque a galera não reage aqui. Talvez um ou outro cara no PC, no duelo, no ambiente controlado, consiga reagir a Best de 500ms. Mas aí é só no duelo, porque no domínio não rola isso. É diferente a situação, tem muito mais coisa acontecendo, o cara não consegue concentrar, tá? Então vamos separar assim. Beleza. Agora que a gente já tem uma base do que dá pra reagir e o que não podemos reagir, vamos pra, que aí a gente consegue saber, né, se dá pra melhorar ou não. Se você tá tomando muito light, tem algo de errado. E vale dar uma investigada aí. Então vamos aos principais fatores que envolvem a reação, né? Por que você está tomando isso aqui se você tem um setup minimamente bom? Os principais fatores são, vamos lá, vou escrever aqui. Genética, tá? Você vê que tá bem caprichada a letra aqui, né? Vamos lá, tem que acostumar ainda a usar isso aqui. Genética é um grande fator, tá?
Mas quando você tem a genética. Na média, não faz diferença, tá? Mas ela é o que permite você reagir a essas paradas aqui do depende. Então, um jogador com genética que não tem a reação tão boa quanto o cara que tem reação, ultra reação lá, consegue ganhar, mas é muito mais difícil, tá? Isso aqui facilita muito o jogo quando você consegue ver os ataques. Chega até a ser meio injusto, né? Mas fazer o quê? Uma hora a Ubisoft vai acertar esse negócio da reação, aí todo mundo vai ficar igual. Como você sabe qual é a sua reação, né? Quando você teve de reação? Eu vou passar um site aí na descrição. Vai estar na descrição aí, eu vou colocar. Ele analisa a sua reação de estímulo único, tá? Então, vou colocar aqui estímulo único. Que, ou seja, você vai estar lá no site, lá vai estar vermelho, se não me engano. E aí depois fica verde. Aí quando fica verde você tem que clicar. A média que ele fala lá, né, da reação das pessoas é de 250 ms, milissegundos. Mas no For Honor, assim, tipo, pra quem joga mais coisa assim, fica mais ligado, consegue fazer tempo melhor, né? A minha, se eu não me engano, acho que é uns 190, eu acho, por aí. Deve ser. Entre 190 e 200, né? É, abaixo de 200 ms, né? Você bota aí abaixo de 200 ms. É boa, tá? Dá pra jogar competitivo. E abaixo de 180, você já pode começar a ser um outro jogador, reagindo às paradas lá no jogo. Mas, claro, você tem que ter um setup viável para você fazer isso também. E o setup, quanto melhor o setup, menor vai ser a sua reação, até chegar na sua reação real, né? Porque quanto pior for o seu setup, maior vai ficando esse número, porque você vai ver essa tela que vai vir com delay, você vai clicar, vai ter um delay na sua máquina e tal. E é uma bola de neve. Só mais uma coisa, pessoal. Tava editando aqui, eu percebi que eu não falei. Uma das coisas para que pode melhorar a sua reação é comer bem, dormir bem, fazer atividade física também faz uma grande diferença, tá? Em você atingir o seu potencial. Se você não está fazendo essas coisas, sua reação pode estar bem pior do que ela pode ser, né? Então tem até uma motivação aí para quem não é saudável, que quer ir bem no forono, é começar a fazer essas coisas aí. Próximo fator, já que a gente está falando de setup, vamos lá. Setup. Então, a gente tem o foco em ter um setup bom, que é diminuir o tempo que sua máquina atrasa para receber informação e enviar. Basicamente, é uma corrida contra o tempo, né? Vamos dizer. Quanto melhor seu setup, menos tempo você perde. Então, se você joga numa TV, você já está ferrado. Já esquece competitivo. Geralmente, as TVs têm por volta de, tipo, deixa eu ver aqui. TV tem uns 10 ms de atraso, né? Tava vendo aqui no site, deixa eu mostrar aqui, passar aqui rápido. Vou botar a imagem aí no vídeo, tá? Fizeram uns testes, uns 10 ms de input lag. Então, ou seja, ela recebe a informação, ela demora 10 ms para mostrar para você. Então, o tempo que você está perdendo ali. Pessoal, só dando um aviso aqui, né? Tava editando aqui, eu percebi agora aqui que esses 10 ms, né? Aqui a gente pode ver aqui. Não tá marcando. Aí. Aqui, na direita da minha marcação, só no modo game, né? Modo de jogo aqui. Sem o game mode, é 70 ms, 89, 100, varia muito do modelo, né? Então você vê que é absurda a diferença aqui. E até com game mode é ruim, tá? Então vou voltar pro vídeo aí. E monitores competitivos, né? Tem 1 ms. Tem até uns que tem 0,5, mas daqui pra cá não faz tanta diferença não. Ou a grande diferença é daqui pra cá, né? Dos 10 ms pro 1 ms, tá? Aqui você já vê que são 9 ms de diferença. É uma coisa que vai acumulando lá na frente, tá? Então depois eu vou mostrar pra vocês a diferença. Aí você tem também a taxa de quadros, né? Você vai jogar lá a 60 fps. 60 fps, que é um quadro a cada 33 milissegundos. Se você jogar a 120, por exemplo, né, você vai dobrar aqui o FPS e você vai deduzir no meio aqui, né? Daria 16,5, eu vou botar 16, porque, né, 0,5 ms não é nada. Então aqui você tem, vamos arredondar aqui, né, 17 ms, vamos botar, de vantagem, né?
porque você vê o quadro chegando mais cedo, né? Então você teria o tempo aqui, né? Você tem um tempo aqui de quadro, mostra o quadro, mostra um quadro, mostra um quadro. Se você joga 120, você tem um quadro, você teria esse tempo aqui, né? Entre um e outro. Só que aí se você joga 120, você tem aqui, 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 aqui e aqui também, né? Você tem um quadro no meio de cada quadro. Então o tempo para mostrar os quadros ele reduz no meio. Você tem essa vantagem aqui. Você vê mais cedo as animações e vê de forma mais fluida também, né? O que ajuda a identificar as animações. E aí você vê aqui, você tem 17 ms aqui, 9 ms aqui, né? Já dá 26 ms aí somados. Só de você jogar na TV é 60 FPS. Agora no console, né, como você tem modo de desempenho, os consoles novos jogam a 120 FPS. Se você botar um monitor, pronto, show. É um setup competitivo, tá? Completamente viável você jogar. Você não vai perder para PC por conta de o cara tem um setup melhor que o meu. Se você tiver no PS4 ou no Xbox One, aí você tá ferrado mesmo, porque é 40 FPS, né? Assim, é horrível. Né? Não tem o que fazer. É uma pena aí, mas vocês estão ferrados. Vamos ver aqui, configurações do jogo agora. Configurações no jogo. Quais são as configurações no jogo? V-Sync. Desabilita esse negócio. É um grande vilão, tá? O que ele faz é limitar os quadros ao limite do seu monitor. Então, se o seu monitor é 60 Hz e o jogo está rodando a 100 FPS, ele vai limitar para 60. Só que ao fazer isso, às vezes ele dá uma engasgada, ele segura um frame para poder encaixar nesse tempo aí que você está querendo colocar. Então isso não é muito legal e vai atrasar você, vai atrapalhar a sua reação. Outra coisa também que a gente tem é gráfico no alto, tá? Vamos lá aqui. Sempre coloque no mínimo. Quanto maior o gráfico, mais a sua placa de vídeo está se esforçando e mais ela vai demorar para mostrar as coisas para você. Então você tá usando mais ela e ela não consegue te entregar os resultados tão rápido porque ela tem muita coisa para processar agora que está no alto, por exemplo. Então sempre tem isso, é beleza ou desempenho no jogo. Se você quer jogar competitivo, você vai ter que botar no mínimo. E claro, você sempre pode baixar até o jogo virar um Roblox da vida, mas você não precisa chegar lá. Você bota no mínimo que você já consegue reagir, sacou? Em geral, gráfico no mínimo sempre. Resolução da sua tela normal, não precisa mexer, né? Aí você tem, por exemplo, a escala de renderização. Ali você mexe só se você precisar para você aumentar o seu FPS, tá? Então, quanto menor a escala de renderização, maior o FPS, tá? Então você vai baixando a escala de renderização, vai subindo o seu FPS até chegar numa margem boa ali, né? Por exemplo, eu abaixo a minha escala até o FPS chegar em 144. Ali tá ótimo, tá? Outra coisa interessante também pra gente conversar nas configurações, é a famosa zona morta. Opa, zona morta do controle, né? Acho que tem no mouse também, mas a lógica é a mesma, tá? Basicamente a zona morta é tipo uma região aqui no seu analógico, né? Você tem aqui, essa aqui é a área do seu analógico, vamos dizer assim, e aqui é a zona morta. Então o meu analógico está aqui, a alavanca. Então quanto maior essa zona morta, maior a zona em que eu posso mexer ele para cá, ou para cá, ou para cá, e o jogo não vai reconhecer o input. Só quando eu chegar aqui, por exemplo, fora da zona morta, ele vai reconhecer. Isso serve para os controles que estão com problema de drift, né? E que o analógico não fica no centro, ele fica um pouquinho torto aqui para você não ficar trocando a guarda sozinho. Então ele ignora o comando. Porque senão, quanto mais longe fica, quanto maior essa área da zona morta, mais você tem que mover, né? E como você tem que mover mais tempo, mais longe você perde tempo. Então isso vai atrapalhar também, se for muito alto esse valor. O que eu recomendo? Coloque a zona morta no mínimo, bota no zero assim, né? Com certeza vai ficar ruim, mas faça isso. Vá no treinamento, tá? E aí você vai subindo depois, bota no 1, no 2. Se você jogar para a direita, por exemplo, a guarda, rápido, e aí ele vai para a esquerda depois que você solta. E acontece, né? Você vai dar um parry rápido, você troca a guarda. Se você começar a trocar a guarda sem querer, aí você vai lá e vai subindo, tá? E aí vai subindo, volta no 3 e tal. Eu acho que eu jogo no 4, se não me engano. 4 pra mim é um número que tá servindo pro meu controle. Isso varia de cada controle, tá?
É de cada pessoa também, depende de como você joga. Se você dá um tapa no analógico lá com o dedão e aí você não segura ele, aí você vai ter esses problemas, tá? Se você for empurrar rápido e manter o dedo no analógico, aí você consegue evitar que ele volte esse problema aí. Então, vai de cada um, teste aí como é que funciona pra você e seja feliz. Também tem outro aqui, que é a plataforma que você joga. O grande dilema da plataforma, né? Que você tem PC e consoles, tá? PC ele tem menos input lag. Isso é verdade no PC competitivo, tá? Para um console. Mas a maioria dos PCs, tá? São PCs abaixo dos consoles atuais, tá? Que a pesquisa, a Steam fez uma pesquisa, eu vou tentar colocar aqui no vídeo um print aqui, se eu não encontrar esse negócio, em que a maioria dos PCs eles tinham uma GTX 1650, se eu não me engano. A GTX 1650 ela é abaixo das placas do Xbox X, S também e do PS5. Tá? Então isso aqui já. Pessoal, só uma correção aqui, né? A GTX 1650 ela é a mais utilizada na Steam, né? Com 5,3% dos usuários usando ela. Mas ela não é mais de 50% do pessoal do PC, tá? Ela só é a mais utilizada. PCs competitivos têm vantagem, mas é muito pouco, tá? O que mata o console é você jogar na TV, tá? E você não jogar a 120 FPS, né? Você jogar travado 60. Agora não tem mais esse problema do FPS por causa do modo de desempenho novo. Se você joga no console, habilite esse negócio aí, porque vai salvar você. E sai da TV e vai comprar o monitor, porque né, até quem tá no PC teve que comprar um monitor também. Então não é um negócio tipo, nossa, vou ter que investir dinheiro pra jogar esse jogo. Se você gosta desse jogo, e serve pra outros jogos também, né? Aí compra um monitor, pô, 1 ms de delay, 144 Hz, no mínimo, aí tá bom. Não precisa comprar acima de 144 também, porque a diferença é pouca e fica muito mais caro. Pega um de 144 e tá bom. Tá, e agora vamos falar do papo de reação, né? Vou mostrar como funciona, por exemplo, a lógica aqui. Vamos divertir aqui com esse gráfico aqui. Eu não sei como é que eu fiz isso aqui. Acho que eu travei aqui. Tá, tudo bem. Vamos fazer aqui a lógica para você poder reagir a um bash de 500 ms e bloquear ela de 500 ms, né? Vamos botar na prática aqui, entre aspas. Mostrar os números. Então você tem aqui um bash de 500 ms. Na verdade, no jogo, como todos os ataques têm 100 ms oculto, né? Então, na verdade, ele é um ataque de 400 ms. Porque hoje em dia todos os ataques eles têm CMS indicador de animação ocultos, tá? Então isso aqui na sua tela, se você estiver se defendendo de um bash, ele vai aparecer com 400 ms, tá? Se você for olhar lá no vídeo lá, parar para ver os frames, 400 ms. Então, nesse jogo, se a gente for considerar a esquiva, por exemplo, né? Vou pegar aqui o que eu já tinha escrito aqui, deixar aqui em cima, botar aqui. Pronto. O tempo de início de dodge frames na esquiva é de 200 ms. Então, a partir do momento que você apertou o botão de esquivar, você só vai realmente esquivar do ataque 200 ms depois. Por isso que rola muito daquilo, tipo, eu esquivei do bash, eu saí do lugar e tal, mas você não fez isso a tempo, então não começou os seus iframes, né, seus dodge frames. Então você não escapou. Você ainda não estava esquivando pra valer. Então se a gente for considerar isso aqui, por exemplo, temos aqui um ataque de 500 ms, vamos tentar fazer um negócio aqui assim, legal. Aqui, pronto, 500 ms. Na verdade, ele é um ataque de 400 ms. Então eu vou reduzir aqui. Opa, bem reto aqui, ó. 400 ms. Então, o ataque ele vai ter 400 ms, né? Para você reagir, vamos lá, vamos começar a descontar as coisas aqui, né? O que vai te atrapalhar? Vou dar um zoom aqui. Beleza, agora tá legal. Então vamos para cá. 200 ms que você já tem que estar esquivando, né? Então vamos voltando aqui. Então 400, vai aqui para 200. Opa. E aí tá me trollando. Pera aí. Só trabalhamos com linhas tortas. Então pronto. Sobrou para você 200 ms, né? Para você poder reagir. Isso aqui você já não pode. Você tem que reagir até aqui, ó. Até esse ponto aqui você pode reagir. Você tem que reagir para você poder escapar. Mas então, beleza, eu só preciso ter 200 ms de reação, né, para fazer isso aqui? Até 200 ms? Não, é errado. Porque ainda tem aquele assunto que a gente falou lá do input lag. Então,
No bootleg, num sistema assim competitivo, o pessoal arredonda para 20 ms, tá? Então a gente vai descontar aqui assim, 20 ms. Vou fazer aqui 20 ms. Então, na verdade, sobra para você aqui 180. Vamos dizer assim, né? É uma média que o pessoal faz assim, que a gente vê na gringa que o pessoal que reage tem até essa reação aqui, que reage ao bash, de 500 ms. Então pronto, esse aqui é o que você tem que ter. Agora imagine que você tem um setup horrível, né? Em questão competitiva, né? Não estou desmerecendo ninguém que não pode comprar um monitor. Isso não vem ao caso aqui, mas a questão para jogar competitivo. Não tem como você querer competir se você tem um setup ruim. Infelizmente, essa é a regra do jogo, né? Ele não trava o FPS em 60 ou 120 ou qualquer outra coisa. E essa é a regra do jogo, basicamente. E a gente tem que lidar com isso. Então, se o seu input lag for pior, então esse aqui vem mais para cá, por exemplo, e você precisaria, chutando aqui por alto, sei lá, 130 ms de reação para você poder reagir às paradas no console, na TV, tá? Então, isso diminuiria muito a quantidade de pessoas que conseguem reagir às paradas, às coisas no jogo, né? E muda completamente o jogo. Assim como se eu pegasse um PC e botasse na TV, ia ficar uma bosta, tá? Então, isso não é exclusividade do console. Mas é que o pessoal do PC não bota na TV, o PC. Basicamente é isso aqui, né? Só para vocês entenderem como que funciona essa parada do input lag e tal da esquiva. Agora, se a gente fosse fazer para poder bloquear um light de 500 ms, que é o principal, né? Deixa eu apagar tudo aqui, vamos lá, joga fora, sai daqui. Pronto. Light de 500 ms. Vamos aqui. Também tem 400 ms, mas a troca de guarda dura 100 ms. Você vê que para esquivar é 200 ms, mas para bloquear, para se defender bloqueando é 100 ms, ou seja, é metade do tempo. Você tem mais tempo para poder bloquear um ataque e dar parry também, né? Porque ao mesmo tempo, até 100 ms antes do impacto, do que você tem para esquivar dos ataques, né? Então vamos lá. Você tem aqui uma light de. Vamos já adiantar aqui logo para 400 ms. E você tem lá 100 ms que você não pode. Passou disso aqui já era. Então vamos aqui. Você tem até 300 ms para reagir ao light, né? Isso se for light de uma direção apenas, tá? Uma direção apenas, aí você tem realmente 300? Não. Você tem, vamos ali, 280, né? Porque tem input lag aqui. Então vamos aqui, 20, aqui 100. Sobraria, né? Em teoria, 280 ms. Mas só se for de uma direção, né? Porque quando ele vem de três direções, isso afeta muito o desempenho, né? Para você poder reagir. E aí cai esse número, né? Esse número desce aí. Não sei exatamente quanto é que é, isso aí varia muito de pessoa para pessoa. Mas eu diria que é mais para perto de 200 ali, 210 ms para você poder reagir constantemente, tá? Dá uma queda boa aí. Então, mas em geral, você vai ter uma reação aí de 200 ms, 210, com setup bom, 200 ms. Vai. Então, você não tem que se preocupar muito com isso, tá? Mas tem que ser um caso extremo para você não conseguir reagir light de 500 ms. E quase certeza que é o setup, tá? Então, você tá com problema para reagir, você tá na TV, pronto. Esse é o motivo. Bote um monitor um decente, você vai conseguir reagir, velho. É tranquilo isso daí. Basicamente é isso, tá? Que eu queria mostrar pra vocês. Não sei se ficou meio estranho, né? Fazendo assim, ficou tudo escrito. Mas eu queria passar minhas ideias logo, porque se eu fosse botar na edição de vídeo, ia ter que juntar um vídeo de cada situação, né? Ia ficar um negócio mais bem trabalhado. Mas acaba que é tanta coisa que eu tenho pra passar que se eu fosse fazer pra cada vídeo ia demorar muito tempo e eu já fiquei desmotivado várias vezes de fazer vídeo e não posto vídeo, né? Então, vou fazer assim. Se vocês curtirem um vídeo assim, se eu conseguir passar informação assim, vocês falam aí que ficou bom e eu faço outros assuntos nesse estilo. Se eu puder melhorar alguma coisa nesse estilo aqui, vocês me falam, né? Se minha caligrafia ficou boa. Não estou muito acostumado ainda com essa mesa digitalizadora, né? Para poder escrever aqui no computador. Mas estou pegando jeito ainda. Se ficar confuso, qualquer coisa comenta aí, tira dúvida, sugestão de vídeo. Deixa o like aí se você gostou. Espero ter ajudado vocês, né? Pretendo fazer mais vídeos ajudando, ensinando as coisas. E acho que é isso aí.
Se inscreve para ficar por dentro das novidades. E valeu. Até mais.